Uma das maiores dúvidas dentro do seu plantão é quando chega um paciente sincopado, desmaiado, com perda de consciência, e aí ele recupera, tudo bem, ficou estável, aí você se pergunta, interna esse paciente ou manda ele para casa? Eu sou o professor Tamer, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do PS Zerado. É isso mesmo, né? Quando chega um paciente ali que teve uma perda de consciência súbita, que chegou desmaiado, a família trouxe carregado, seja o SAMU, qualquer que seja o tipo, a gente sabe muitas vezes resolver o problema, investigar, ver se não tem uma hipoglicemia, alguma coisa do tipo. Mas a grande dúvida no final é, eu interno esse paciente ou não interno esse paciente? O objetivo da aula agora é fazer uma revisão bem rápida sobre síncope causas e quando que eu vou internar esse paciente. Vem no quadro aqui comigo. Síncope é a mesma coisa que perda de consciência? Primeiro de tudo a gente tem que entender isso. E a resposta é muito simples, não é. Porque quando a gente está falando de síncope, a gente está falando de redução de perfusão cerebral. Ou a mesma coisa que hipoperfusão cerebral. Uma quantidade de sangue que o cérebro precisa não chega adequadamente ali no sistema nervoso central, não ultrapassa ali a barreira hematocefálica, né? Então, o cérebro fica em um estado como se fosse de uma hipóxia transitória. E, de fato, a gente tem ali uma reversão muito rápida na síncope, tá? Diferente, então, de uma crise convulsiva, diferente de uma hipoglicemia, que muitas vezes vão passar ali dos seus 10 segundos. A síncope propriamente dita vai ter um quadro muito fácil de ser revertido, muito rápido de ser revertido. Como? Fazendo com que a perfusão cerebral volte a acontecer. Então, você identifica e elevando a cabeceira, fazendo um aumento de retorno venoso, esse paciente volta a acordar, volta a ter consciência. Então, hipoperfusão cerebral com reversão muito rápida. E 3 são as principais grandes causas da síncope, né? A primeira é aquela que, como num quadro de reflexo, o paciente vai sincopar por algum estímulo ou por inibição de um outro estímulo, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A segunda é quando quem nunca experimentou isso, né? Quando a gente levanta de forma muito rápida, quando a gente está deitado ou sentado, e a gente de forma muito rápida acontece esse tontear e essa síncope, né, que a gente chama de hipotensão ortostática. E a terceira, e talvez um pouco mais grave, quando a gente já tem um substrato cardíaco envolvido, uma comorbidade cardíaca um pouco mais grave, e isso está levando a uma redução do débito cardíaco e automaticamente da perfusão cerebral, da pressão de perfusão cerebral. Independentemente disso, todas as síncopes você precisa fazer eletrocardiograma. Por quê? Porque a gente tem que descartar causas graves. Respirou depois, viu que não tem nada no eletrocardiograma minimamente, fez uma boa história, um bom exame físico, show de bola. Vamos ver o que a gente vai fazer de conduta para cada uma delas. Então, eletrocardiograma. Ok, pessoal, tudo bem até aí? Bom, vamos adentrar rapidamente em cada uma dessas 3 grandes síndromes, né? 3 grandes causas. A primeira delas é a síncope reflexa. É a causa mais comum de síncope no nosso meio. Falando um pouco de fisiopatologia, só para relembrar e vocês já conseguirem pensar possíveis causas aí, ou é por uma hiperativação parasimpática ou por uma hipoativação, ou melhor falando, uma inibição simpática. Já na sua cabeça, então, você pensou em algo. Eu tenho certeza que você pensou em síncope vasovagal. É a que mais acontece, né? As pessoas que têm já uma predisposição a desmaiar fácil. E aí você já está pensando comigo aqui, poxa, eu tenho isso, né? Eu desmaio muito fácil. E aí, assim, quais são as situações que eu desmaio fácil? Bom, quando está muito quente, quando eu fico estressado, quando eu estou com fome. É exatamente isso. Essa síncope reflexa, ela tem alguns desencadeantes. Então, é aquela síncope que vai acontecer geralmente num paciente jovem, vai ter pródromo, então o paciente vai sentir aquele mal-estar, vai ficar nauseado, vai ficar com uma vertigem, né? E geralmente o paciente vai relatar para você história de vários episódios iguais, ele sabe quando ele vai desmaiar, porque ele percebeu que ele estava passando mal e aí ele ficou um tempo sem comer e aí gerou uma síncope. Ou ele foi para, sei lá, pegar um ônibus, trabalhar, um sol grande e aí sincopou ali no caminho para o trabalho, no ônibus, né? Então, mais uma vez, estresse pode desencadear essa síncope,
Calor pode desencadear essa síncope. Aglomerações, né? Um ambiente muito cheio, o paciente pode ter uma síncope desencadeada. Exercício físico, às vezes mais extenuante, certo? Além de outras ações mais práticas. O estímulo urinário, o estímulo evacuatório, o estímulo da tosse, inclusive o estímulo da deglutição. Tudo isso pode dar um estímulo vasovagal um pouco mais intenso, ativar parasimpático, inibir simpático e o paciente sincopar. O que fazer nesses casos, se a história demos sobre isso? Nada, tranquilizar o paciente, né? Fazer só uma avaliação ali em questão de hidratação para fazer diagnóstico diferencial, monitorar ali no começo os sinais vitais. Ficou bem, orienta ele, trata alguma causa ali, orienta a questão do calor, de aglomeração, de estresse, de tratar essas coisas de forma multidisciplinar. E aí, show de bola, algo bem benigno na maioria das vezes. Certo, pessoal? Síncope reflexa, bem tranquilo. Um segundo exemplo é a hipotensão ortostática. O que acontece? Quando a gente está sentado e deitado e subitamente a gente levanta, mais ou menos 500 a 600 ml de sangue é deslocado para o sistema venoso esplâncnico, sistema vascular esplâncnico. A gente está falando ali de intestino, estômago, a gente está falando ali de pâncreas, baço e coisas mais do tipo, né? E aí, quando acontece isso, a perfusão cerebral vai reduzir. O nosso corpo, de toda forma, tem algumas coisas que pode fazer para ajudar a compensar, aumentando o débito cardíaco ou aumentando a resistência vascular periférica, para deslocar esse sangue para um lugar de menos pressão, de menos resistência. Só que quando há uma falha na compensação, acontece de fato, então, síncope. A história natural desse tipo de síncope nos mostra que ela vai acontecer cerca de 3 a 5 minutos depois que o paciente se levanta. Alguns casos mais raros em poucos segundos, mas geralmente uns 3 minutos depois que levanta, tem ali uns pródromos e aí o paciente vai, de fato, faz uma síncope. Então, geralmente está envolvido aqui um paciente com Parkinson, que já tem uma predisposição ali neurológica, o paciente idoso, né, uma síncope já de uma etiologia senil, o diabético, o neuropata, polineuropatias, né, vai ter mais risco, e algumas drogas, algumas medicações, como os tricíclicos, a amitriptilina, pode predispor a ter hipotensão ortostática. Uma observação muito importante. Perceba que eu falei que para ter isso, geralmente há uma falha, então, da compensação. Se tem uma falha da compensação, pode ser muitas vezes porque o paciente está, de certa forma, desidratado, de certa forma hipovolêmico, que mesmo o coração aumentando contratilidade, aumentando frequência para aumentar o débito cardíaco, mesmo eu aumentando a resistência vascular periférica, eu não tenho uma quantidade de volume intravascular suficiente para perfundir o cérebro. Então, na história, muitas vezes vai ter, previamente ali, uma história de vômitos, certo? Uma história de diarreia, ou inclusive também uso de medicações, como os diuréticos, certo? O paciente já, de certa forma, hipovolêmico, ok? Então isso é importantíssimo perguntar na anamnese. No final das contas, como é que eu diagnostico esse cara? Eu vou medir a pressão arterial deitado e a pressão arterial sentado, em pé, perdão, deitado e em pé. Se a PA sistólica, ela aumentar em cerca de 20 ou mais, ou a PA diastólica, né? Aumentar, volta. Se a PA sistólica reduzir em 20 milímetros de mercúrio ou mais e a PA diastólica reduzir em 10 milímetros de mercúrio ou mais, fechou ali diagnóstico para hipotensão ortostática, né? Levando a síncope desse paciente. O que fazer nesses casos? Aqui a gente tem uma necessidade de avaliar um pouco melhor a história e o exame físico. É de toda forma benigno, como na síncope reflexa, mas aqui como a história pode falar a favor de uma desidratação, é importante então que, além de ter feito o eletrocardiograma para todo paciente com síncope, para descartar causas cardíacas, a gente avaliar o estado volêmico desse paciente. Então, turgor de pele, mucosas, olhos encovados, ok? Ver como é que está a periferia, se ela está bem perfundida ou não. Porque se houver necessidade, a gente faz uma reposição volêmica, via oral, endovenosa, de acordo com o grau de desidratação ali desse paciente. Avaliar sinais vitais, pode ter uma taquicardia compensatória, inclusive nesses casos. Tudo bem, pessoal? Benigno também. Maravilha! Chegamos, por fim, então, na terceira causa, e aqui a gente está falando talvez da causa mais grave. É quando a gente tem um substrato cardíaco, uma síncope cardíaca. Eu tenho alguma doença no coração que está fazendo com que o débito cardíaco, em especial para a cabeça, para o sistema nervoso central, ele não esteja adequado, fazendo uma hipoperfusão cerebral.
Aqui a gente está falando então quadros, por exemplo, de arritmias cardíacas, como bloqueios de ramo, como taquicardias ventriculares. A gente está falando também de doenças estruturais. Estou falando de cardiomiopatias hipertróficas, insuficiência cardíaca independentemente da causa, tamponamento cardíaco, fazendo uma espécie de um choque obstrutivo ali, e valvopatias, claro, né? Tudo isso atrapalha o débito cardíaco e faz com que o cérebro seja, de certa forma, hipoperfundido. Aqui a gente tem que fazer eletrocardiograma sem dúvida nenhuma, isso é suspeita. Mas em especial na anamnese, avaliar se ele tem história de doenças prévias, se ele tem história familiar de cardiopatias e, mais importante, exame físico, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, ver questão de turgência jugular, ver se ele está fazendo uma congestão a montante. Tudo isso vai me fazer direcionar, inclusive ali tempo de enchimento capilar também e valores de exame físico de perfusão periférica. Tudo isso vai me direcionar, portanto, para uma causa cardíaca. Por que a gente precisa ficar atento a isso? Porque é a causa mais grave de síncope. Caracteristicamente, na história, você vai ver uma síncope liga-desliga, sem pródromos. Isso é muito importante. Não tem pródromo nesse tipo de síncope. Então, se um paciente fala ali que ele não sentiu nenhum mal-estar antes ali, opa, já liga o alerta que pode ser uma de etiologia cardíaca, faz uma história bem feita, HPP, história familiar, HDA, claro, também, vê se de fato essa liga-desliga e põe a mão no paciente, esteto no ouvido e no peito do paciente, ausculta cardíaca, tempo de enchimento capilar, pulsos, entre outras coisas mais. Liga, desliga, sem pródromos. Na verdade, eu vou consertar um pouco a minha fala. Na maioria das vezes não tem pródromos, mas se eu estou falando de algo bastante grave, eu posso ter um paciente que relatou ali pródromos de certa forma malignos, como palpitações, dispneia e dor torácica. Isso me faz pensar cada vez mais então de etiologia cardíaca, cardiovascular. Suspeitou, o que você tem que fazer para esse paciente? Internar, internação hospitalar. Esse é o paciente que você vai internar. Chegamos então à resposta da nossa aula, né? Vai internar um paciente que de fato eu concluí que é uma síncope reflexa? Não tem necessidade, é claro, se ele tiver alguma outra patologia, vai depender da etiologia ali daquela síncope reflexa. Vou internar um paciente com hipotensão ortostática? Não, normalmente não, também benigno, também da mesma forma. Agora, eu tenho suspeita ou confirmação que se trata de uma síncope cardíaca, internação hospitalar, porque eu preciso avaliar a causa. Provavelmente essa doença cardíaca está descompensada. Eu tenho que tratar cirurgicamente, clinicamente, dar uma compensada antes de liberar esse cara para o acompanhamento ambulatorial. Tudo bem, pessoal? Bom, bem rapidamente, então, uma revisão de síncope, sem muitos detalhes ali de conduta, mas para a gente direcionar o nosso pensamento. O objetivo dessa aula foi anamnese, exame físico, causas, etiologias, quando que eu interno, quando eu penso em benignidade. Se você gostou desse vídeo, então, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas de plantão. Mas faz um favor para mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação que você não vai perder nenhum vídeo aqui no canal do Pé Zerado. Eu te garanto que vai ajudar bastante nos seus plantões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.